Olá, muito bom dia. São 10 horas pontualmente pelo horário de Brasília. E a partir de agora você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo. Olha, eu começo falando das chuvas que atingiram o Nordeste e vem causando grandes estragos. Uma barreira deslizou no Recife, capital pernambucana, nesta manhã. 4 pessoas foram resgatadas sob os escombros. E um deslizamento também foi registrado no bairro Santa Terezinha, Alto Santa Terezinha, na zona norte da capital. 4 pessoas foram resgatadas vivas dos escombros após o deslizamento de uma barreira em Recife. 4 casas foram atingidas pelo deslizamento depois de uma madrugada de muita chuva. Mais de 20 bombeiros em 5 viaturas trabalharam no resgate das vítimas. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da Defesa Civil do Recife também foram acionadas para o atendimento. Os feridos foram um adolescente de 13 anos, um homem de 43, além de 2 mulheres. Os deslizamentos de barreiras e alagamentos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o Grande Recife, a Zona da Mata e o Agreste de Pernambuco no final de maio provocaram 128 mortes. Além dos óbitos, a tragédia deixou mais de 61 mil desalojados e mais de 9.600 desabrigados. 37 cidades pernambucanas ficaram em situação de emergência e, ao todo, 54 municípios foram atingidos pelas chuvas. O assunto agora é defesa do consumidor. 4 em cada 10 queixas feitas à Anatel são por cobranças indevidas nas faturas. E para evitar surpresas na hora de pagar a conta, o consumidor deve ficar atento a alguns detalhes. As operadoras de telecomunicações foram o segundo maior alvo de reclamações na plataforma consumidor.gov.br no ano passado, ficando apenas atrás do setor de bancos e financeiras. A cobrança de um valor não consentida pelo consumidor e débitos com descrições de serviço diferente do combinado estão entre os principais erros cometidos pelas operadoras. Por isso, é necessário estar atento aos preços promocionais que muitas vezes são oferecidos em um valor baixo e cobrados mais caro do que o acordado. O consumidor também deve se atentar aos valores vindos por aplicativos de jogos pagos, cursos de idiomas, quiz e notícias, pois a inclusão desses serviços, sem autorização, é uma das cobranças indevidas mais comuns. Além disso, outro erro é a cobrança indevida de pacote de dados de internet. Por esse motivo, é fundamental anotar os protocolos de ligações realizadas para contratar planos e produtos oferecidos por essas operadoras. Ao constatar diferença no valor de uma fatura, o consumidor deve entrar em contato com o saque da empresa para solicitar a correção, que deve ser feita em até 5 dias úteis. Caso contrário, o site Consumidor ou Procon da região devem ser acionados. E atenção, empresários, o governo federal prevê liberar até 90 bilhões de reais em crédito a micro e pequenas empresas neste ano. A maioria das empresas ativas no Brasil são de microempreendedores individuais. Os financiamentos devem ser concedidos via Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e pelo Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. As pequenas e médias empresas já correspondem a 27% do Produto Interno Bruto brasileiro. E do total de empresas ativas no país, quase 13 milhões e meio, ou 69%, são de microempreendedores individuais. De acordo com o levantamento, o Tocantins foi o estado que apresentou o maior crescimento percentual de empresas abertas no primeiro quadrimestre deste ano, com elevação de quase 29% em relação ao último quadrimestre de 2021. A gente fala de saúde agora. O estado de São Paulo está monitorando o primeiro caso suspeito de varíola do macaco. Segundo o Ministério da Saúde, já são 7 casos em investigação no Brasil. As suspeitas estão em Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia e agora em São Paulo. Ainda não há nenhum caso confirmado da doença. Mas há um mês, o Reino Unido registrou o primeiro caso importado da Nigéria de varíola do macaco. Agora já são 30 países que foram atingidos por esse surto. E mais de 20 dependentes químicos foram internados de maneira involuntária pela Prefeitura de São Paulo desde o mês de abril,
com autorização da família. É bom ressaltar isso. Nas últimas semanas, a polícia vem realizando constantes operações para acabar com o tráfico de drogas na região central da cidade. Um familiar ou responsável legal do usuário pode solicitar a internação em um dos 97 centros de atenção psicossocial da capital ou em qualquer unidade de pronto atendimento. A medida que autoriza a internação involuntária foi sancionada em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro e faz parte do pacote antidrogas presente na Constituição. A prática já era realizada pela Prefeitura de São Paulo, mas foi intensificada nos últimos meses após o grande fluxo de usuários de droga na região central da cidade. Em um primeiro momento, os usuários são conduzidos até um hospital especializado e, por 90 dias, realizam um tratamento de desintoxicação. A maioria dos doentes apresenta um quadro de psicose e catatonia, que é um estado de perturbação psicomotora que pode ser provocada por fatores psicológicos ou neurológicos. Até o momento, 200 vagas estão disponíveis em um hospital da região para atender às necessidades dos dependentes químicos. Mas, de acordo com o prefeito Ricardo Nunes, essas vagas podem aumentar conforme a demanda. De todos os pacientes internados até o momento, 6 foram voluntariamente para comunidades terapêuticas. E a Cúpula das Américas, que acontece nos Estados Unidos, teve seu início marcado por muita turbulência e ausências de alguns chefes de Estado. O principal tema do encontro é a crise migratória. O encontro iniciou em meio a fortes turbulências depois da exclusão de Cuba, Nicarágua e Venezuela. Além disso, estará ausente o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, que informou nesta segunda-feira que não participaria do encontro. A cúpula tem como principal tema a crise migratória. O evento já é um fracasso neoliberal que isola e desconecta os Estados Unidos de nossa América, escreveu no Twitter o chanceler cubano Bruno Rodrigues. O presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, também cancelou sua presença no encontro após testar positivo para a Covid. A cúpula, que encerrará em 10 de junho e que se celebra no contexto da guerra na Ucrânia, permitirá ao presidente americano Joe Biden se reunir com alguns de seus colegas, como Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro confirmou presença e deve chegar na próxima quinta-feira. Representantes de vários países estão reunidos na Alemanha para tentar colocar em prática os planos estabelecidos durante a COP26, que aconteceu há 6 meses. A ONU reafirmou a necessidade de combater as mudanças climáticas, mesmo com as crises mundiais. Representantes de cerca de 200 países estão reunidos para 11 dias de sessão intermediária em Bonn, sede da agência especializada da ONU, para tentar concretizar a ambição apresentada há 6 meses durante a COP26 em Glasgow. A comunidade internacional reafirmou, então, o objetivo de conter o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, quando o aquecimento já é de 1,1 graus Celsius, desde que a humanidade começou a usar industrialmente as energias fósseis. Desde a reunião na Escócia, o mundo foi abalado pela invasão da Ucrânia e as consequências nos mercados de energia e alimentos, muitas vezes empurrando a crise climática para o segundo plano, apesar da divulgação de um relatório alarmante do IPCC, os especialistas em clima da ONU. O Pacto Climático alcançado em Glasgow convocou os países a revisitar e fortalecer os objetivos para alinhá-los com os do Acordo de Paris até o final de 2022. O Acordo de Paris, peça fundamental na luta contra as mudanças climáticas, busca conter o aumento médio da temperatura do planeta bem abaixo dos 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais e, se possível, abaixo de 1,5 graus Celsius. Muitos países não cumprem com os compromissos atuais, o que deixa os objetivos de Paris fora de alcance. Especialistas estimam que o mundo está atualmente em uma trajetória catastrófica de aquecimento de 2,8 graus Celsius. Olha, e antes de encerrar, uma última notícia. Agora há pouco, a gente noticiou que um deslizamento fez 4 vítimas e elas foram socorridas. Mas, infelizmente, uma dessas pessoas morreu, segundo relatos agora das autoridades. Bom, essa edição fica por aqui, mas eu convido você a continuar ligado em nossa programação, porque às 11 horas a Juliana Dariva traz mais notícias para você. Até mais!